Se você olhar o capítulo 34 de Ezequiel, os versículos 2 e 3, você encontrará Deus dizendo para Ezequiel: vai e diz a esses pastores, que eram os governantes de Israel, vocês estão se alimentando das ovelhas, pastores, e não alimentando as ovelhas. Vocês matam as mais gordas, comem a sua carne, se vestem da lã e não estão servindo a essas ovelhas. E por estarem abandonadas, servem de pasto ao lobo, servem de pasto, de comida às feras do campo. Zacarias capítulo 11, versículo 17, Deus vai dizer assim: ai do pastor fútil, inútil, que abandona a sua ovelha e está tratando de autoridade sobre o povo. Deus diz que levantaria um pastor para as ovelhas, um pastor de verdade. E este pastor seria Davi, não Davi literalmente, mas Jesus, da linhagem de Davi. Nós encontramos agora o monólogo de Jesus, tratando o povo a respeito do que é verdadeiramente ser um pastor. E Jesus então lhe chama a atenção para a cegueira espiritual, para o pecado que eles estavam inseridos, e agora passa a mostrar o que é realmente o bom pastor. Veja bem, é uma questão de o bom pastor, ele está sempre à frente, ele está liderando, ele está conduzindo. O primeiro lugar que Jesus vai fazer aqui é definir para todos ali que ele é o Messias. Ele é o prometido, ele é o supremo pastor. Então o que está acontecendo aqui é como Jesus falando para homens que conhecem as Escrituras, homens que conhecem a história. E quando você olha, ele está chamando aqueles homens ali de ladrões e salteadores, porque os fariseus se autodenominavam os pastores, os líderes, aqueles que sabiam, aqueles que pesavam sobre os outros mandamentos e que eles mesmos não cumpriam. E agora Jesus lhes fala a respeito da autoridade que ele tem. A primeira coisa que ele aponta aqui, quando ele diz que ele é a porta, ele está dizendo que sem Jesus ou fora de Jesus não há salvação. Mas parece até estranho pregar que Jesus é o único Salvador para um povo crente. Mais do que nunca nós precisamos disso. Mais do que nunca nós precisamos anunciar, nós precisamos declarar a todos aqueles que creem, que dizem crer no Evangelho, que Jesus é o único. Porque a nossa visão evangélica tem se tornado adúltera quando nós carregamos para o meio do Evangelho o misticismo, quando nós trazemos as relíquias do pecado e da idolatria para dentro do Evangelho. Quando nós supervalorizamos um templo, quando nós supervalorizamos uma denominação, quando nós supervalorizamos um modelo de culto que não está de acordo com a palavra de Deus. Jesus não divide a sua glória com ninguém. Ele diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não diz por mim e por Maria, por mim e por José, por mim e por Pedro, por mim e pela igreja presbiteriana, por mim e pelo pastor tal. Ele não diz isso. Ele diz por mim e é só Jesus. E pensamos, por exemplo, que a oração respondida é só aquela que fazemos de joelho. Quanto mais doído for, mais bênção eu recebo. Para a cegueira espiritual, para o pecado que eles estavam inseridos. E agora passa a mostrar o que é realmente o bom pastor. Veja bem, é uma questão de o bom pastor, ele está sempre à frente, ele está liderando, ele está conduzindo. O primeiro lugar que Jesus vai fazer aqui é definir para todos ali que ele é o Messias. Ele é o prometido, ele é o supremo pastor. Então o que está acontecendo aqui é como Jesus falando para homens que conhecem as Escrituras, homens que conhecem a história. E quando você olha, ele está chamando aqueles homens ali de ladrões e salteadores, porque os fariseus se a todos aqueles que creem, que dizem crer no Evangelho, que Jesus é o único.
porque a nossa visão evangélica tem se tornado adúltera quando nós carregamos para o meio do evangelho o misticismo, quando nós trazemos as relíquias do pecado e da idolatria para dentro do evangelho, quando nós supervalorizamos um templo, quando nós supervalorizamos uma denominação, quando nós supervalorizamos um modelo de culto que não está de acordo com a palavra de Deus. Jesus não divide a sua glória com ninguém. Feras do campo. Zacarias capítulo 11, versículo 17, Deus vai dizer assim: ai do pastor fútil, inútil, que abandona a sua ovelha, e está tratando de autoridade sobre o povo. Deus diz que levantaria um pastor para as ovelhas, um pastor de verdade. E este pastor seria Davi, não Davi literalmente, mas Jesus, da linhagem de Davi. Nós encontramos agora o monólogo de Jesus, tratando o povo a respeito do que é verdadeiramente ser um pastor. E Jesus então lhe chama a atenção, autodenominavam os pastores, os líderes, aqueles que sabiam, aqueles que pesavam sobre os outros mandamentos e que eles mesmos não cumpriam. E agora Jesus lhes fala a respeito da autoridade que ele tem. A primeira coisa que ele aponta aqui, quando ele diz que ele é a porta, ele está dizendo que sem Jesus ou fora de Jesus não há salvação. Mas parece até estranho pregar que Jesus é o único Salvador para um povo crente. Mais do que nunca nós precisamos disso. Mais do que nunca nós precisamos anunciar, nós precisamos declarar. Se você olhar o capítulo 34 de Ezequiel, os versículos 2 e 3, você encontrará Deus dizendo para Ezequiel: vai e diz a esses pastores, que eram os governantes de Israel, vocês estão se alimentando das ovelhas, pastores, e não alimentando as ovelhas. Vocês matam as mais gordas, comem a sua carne, se vestem da lã e não estão servindo a essas ovelhas. E por estarem abandonadas, servem de pasto ao lobo, servem de pasto, de comida às